lá, queridos, preste atenção. Existe algo que nós usamos no nosso vocabulário chamado vício de linguagem. Esse vício de linguagem são expressões que a gente usa quando a gente vai falar, e na grande maioria das vezes essa linguagem, esses vícios, são resultados de conceitos errados, ideias erradas que nós temos a respeito de algo. Então, está pitando ainda, não parou não. E principalmente aqui no Brasil, a gente usa alguns vícios, algumas expressões que são chamados ditados populares, né? Que às vezes nós falamos e nem sabemos a origem, né? A gente nem sabe da onde. Vou esperar só um pouquinho, mas para ver se a gente ajusta aqui. Alô. Então no Brasil, queridos, nós temos assim alguns. Aí, tá ótimo, Diego. Alguns ditados populares, algumas coisas que a gente usa, que às vezes a gente nem sabe a origem. A gente fala expressões que a gente nem sabe de onde veio e muitos nem sabem para onde vai, ou seja, o que significa. Né? Isso é um perigo. Deixa eu te dar alguns exemplos, olha só. Tem uma expressão que a gente usa que é feito nas coxas. Né? Por muito tempo eu achei que essa expressão ela tinha uma origem até indecente. Né? Mas eu fui descobrir que não. Você sabe, você que usa a expressão feito nas coxas, para que é, né? Feito nas coxas é uma expressão que a gente usa para algo que é mal feito, né? Para algo que é feito de qualquer jeito. Fulano fez esse reboco aqui nas coxas. Sabe de onde surgiu isso? Olha que interessante. Essa expressão surgiu na época da colonização brasileira. Os escravos iam fazer as telhas de barro, e sabe qual era o molde que eles usavam para fazer as telhas de barro? A coxa. Eles pegavam o barro, colocavam na perna e moldavam ali uma telha. Só que aí você imagina o resultado final. Um escravo tinha uma perna um pouco mais fina, e outro escravo tinha a perna um pouco mais grossa. Cada telha ficava com uma espessura. E aí quando ia se juntar tudo no telhado, imagina o trabalho que dava. Gente, essa aqui foi o canela fina que fez. Não está encaixando. Essa aqui foi aquele fortinho, né? E tal. Então, essa expressão feito nas coxas vem disso, de algo mal feito, né? Ou algo feito assim, fora do padrão. Interessante, né? Outra expressão que a gente usa. Eu quero que você jure de pé junto, jurar de pé junto. Essa aqui sabe de onde surgiu? Olha, essa expressão veio quando a Igreja Católica, através da Santa Inquisição, a Igreja Católica por um tempo ela quis obrigar as pessoas a se converterem, né, ao cristianismo. E elas então chegavam nas pessoas que eram acusadas de herege, ou aqueles que falavam contra a igreja, não aceitavam a pregação da igreja. Eles pegavam aquelas pessoas, amarravam os pés juntos e as mãos e torturavam. Torturavam aquelas mulheres que eles achavam que eram bruxas, algumas até colocavam fogo depois. Torturava aqueles homens, e eles então ficavam ali de pés amarrados e mãos amarradas, e eles eram torturados até dizerem a verdade. Então daí surgiu a expressão jurar de pé junto, né? Por causa desse fato que acontecia com a igreja. Outra expressão que a gente usa, lágrimas de crocodilo. Para que a gente fala lágrimas de crocodilo? Para alguém que está chorando e a gente fala assim, olha lá, aquela é uma cara de pau. Aquilo é uma lágrima de crocodilo. Sabe de onde surgiu isso? Presta atenção. Essa expressão utilizada no mundo inteiro, todo mundo usa ela, olha só, vem do fato que o crocodilo, quando ele está devorando as suas presas, ele faz uma pressão muito forte sobre o céu da boca. E essa pressão no céu da boca pressiona as glândulas lacrimais do crocodilo. Aí ele aperta para devorar a vítima, esse lugarzinho do olho do crocodilo, da onde gera lágrima, de tanta pressão, escorre uma lágrima. Aí quem olha pensa, gente, o crocodilo está chorando. Chorando nada, ele está feliz da vida. Quem que chora quando está comendo? É porque ele aperta tanto que desce a lágrima. Então não é lágrima. Aí daí é onde a gente fala, né? Fulano está com uma lágrima mentirosa, lágrima de crocodilo, porque na verdade o crocodilo nem triste não está. Ele está falando, eu vou encher a barriga, né? Olha só que interessante. Outra aqui, ó, Santinha do Pau Oco. Ela lá, não me engano, aquilo é Santa do Pau Oco. Sabe de onde surgiu isso? Que a gente usa muito? Essa expressão se refere àquela pessoa que se faz de boazinha, mas não é. Nos séculos 18 e 19, os contrabandistas de ouro em pó,
pedras preciosas, né? Ouro, prata. Eles pegavam as estátuas de santos e faziam elas ocas. E então eles colocavam esse ouro em pó, essas pedras preciosas, dentro das estátuas, tampavam direitinho, e eles usavam para transportar o ouro e as pedras através dessa estátua. Então, quando a polícia na época pegava, descobria que o santo era um santo do pau oco, não era verdadeiro, né? Essa aqui, ó, também é legal, andar à toa. Fulano fica andando à toa. Sabe de onde surgiu a palavra toa? Vem do inglês tow, T-O-W. Tow ou toa, né? É aquela corda. Quem já foi em cidade que tem porto aqui, já viu isso. Um navio, por exemplo, dá 5 desse prédio nosso aqui, ele quando entra no local de aportar ali, naquele rio próximo ao porto, ele é guiado por um barco bem pequeno, e a corda que é presa desse barco pequeno até o navio grande é chamada de tow ou toa para nós. O navio pequeno o barco pequeno vai conduzindo o navio grande, e o navio de trás, o timoneiro, pode até largar o leme. Pode largar e ficar tranquilo. Por quê? Porque o da frente vai levando ele preso pela toa. Então quer dizer que o de trás está andando assim, tranquilo. Aí a gente fala, fulano está andando à toa, ó, está nem sabendo para onde vai a vida dele, né? Veio daí essa expressão. E existem algumas outras que a gente usa, e eu quero colocar aqui para vocês no vídeo, que são frases que na verdade a gente usa errado, para você ver como o vício de linguagem é algo perigoso. Frases que entraram no vocabulário brasileiro, e a gente fala, mas a expressão original, gente, é totalmente diferente do que a gente usa. Olha essa primeira, está no jeito aí, Elvis? Olha só. Uma frase que a gente usa muito, né? Quem tem boca vai a Roma. A gente chega em São Paulo, não está achando nada, aí o maridão vai perguntando, como é que chega lá no Brás e tal, aqui. Aí quando ele chega no local, ele fala para a mulher, tá vendo? Quem tem boca vai a Roma. Mas sabe qual é a expressão certa? Olha lá, ó. Quem tem boca, vai a Roma, que é do verbo vaiar. Quando o imperador romano estava fazendo muita burrada, né? As pessoas saíram à rua querendo mudança, e eles diziam assim, quem tiver boca, gente, vai a Roma. É como se hoje no Brasil, é o que vai acontecer na Copa do Mundo, né? Quem tem boca, vai a Dilma. Já até aconteceu isso, né? Ela foi vaiada. Eu não acho legal, né, gente? Eu acho que não é com vaia que a gente vai mudar o Brasil. Não adianta nada vaiar e votar, né? Está até perto ali o nome. E muitos que vaiam votaram nela, né? Mas assim, a expressão é essa, quem tem boca dá uma vaia para Roma. E aí a gente mudou, né? Veja só como muda o sentido. Olha essa outra aí, vai lá, Elvis. Esse menino não para quieto, parece que tem bicho carpinteiro. Essa aqui os nossos queridos mais antigos usam muito. Não, menino custoso. Parece que tem bicho carpinteiro, sabe de onde saiu? Olha a frase correta. Esse menino não para quieto, parece que tem bicho no corpo inteiro. Só que foi se falando bicho no corpo inteiro, bicho no corpo inteiro, bicho no corpo inteiro, bicho carpinteiro, bicho carpinteiro, bicho carpinteiro. O que é um bicho carpinteiro, gente? Carpinteiro não é um bicho. Carpinteiro é um profissional. É bicho no corpo inteiro, por isso que o menino, né? Vai lá, outra. Veja como é perigoso esse negócio. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Né? Olha o original da frase como é. Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Não tem nada a ver com o que a gente usa. Olha a outra. Essa aqui a gente usa demais. Quem não tem cão, caça com gato. Olha a expressão certa como é. Quem não tem cão, caça como gato. Como é que pode alguém caçar com um gato? Me explica. Põe um gato na coleira, pega. Não existe, gente. Você está vendo como a expressão são? Quem não tem cão, a expressão correta é caça como o gato. O que é caçar como o gato, né? É caçar sozinho. É caçar assim, se esgueirando, né? Astutamente, traiçoeiramente. É assim que o gato caça.
Então a expressão é essa, porque não tem jeito de pôr um gato numa coleira e caçar com ele, gente. E tem uma outra até que o pastor Cláudio me lembrou de manhã, que é a do cor de burro quando foge. Ah, fulano é cor de burro quando foge. O que é isso? Não, a expressão certa é corro de burro quando foge. Só que a gente mudou, né? O que é a cor de burro quando foge? Isso não existe. Não é que sabe que o burro tem burro de várias coisas, agora fugiu vai mudar de cor. Mas, obrigado, Elvis. Mas eu estou te falando isso só para você ver que tem coisa que a gente fala, a gente não sabe nem de onde veio e não sabe para onde vai. Só que isso não é até aí, o que eu falei aqui, não é um grande problema. Por exemplo, você não vai chegar aqui amanhã e vai dizer assim, pastor Daniel mudou minha vida quando ele me ensinou que não é quem tem cão caça com gato. É quem tem cão caça como gato. Que revelação. Não, isso talvez não vai mudar a tua vida. Certamente não vai. Mas, olhe para cá. Existem algumas expressões que nós usamos no nosso chamado evangeliquez, que é o vocabulário que os crentes usam, que são expressões fruto de pensamentos errados. Que são expressões fruto de entendimento errado. E isso sim é perigoso. Essa expressão que eu vou trazer para você aqui, que nós vamos meditar só nela, poderia trazer várias, mas o tempo não permite, que nós vamos meditar só nela nessa noite, já pode gerar um grande mal na vida das pessoas. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está se arrumando para vir a um culto como esse, você está lá tomando banho agora, 5 horas, 5:30, 6, e alguém passa e pergunta assim, para onde você vai? O que a gente diz? Estou indo para a igreja. Como que é isso, ir para a igreja, gente? Aonde que é o endereço da igreja? O que é a igreja? Para a gente falar assim, eu vou para a igreja. Já parou para pensar nisso? Se não parou, eu quero que você reflita comigo nessa noite. Quem é a igreja? De que é feita a igreja? Como é composta a igreja? Porque eu te pergunto, como assim ir para a igreja? Sabe? Talvez isso seja só um vício de linguagem. Tomara. Mas se for uma expressão fruto de um pensamento errado no meu coração, que na verdade é aqui, né? Coração, entendimento, é um alerta. Porque, sabe, esse conceito de que isso aqui, ó, é a igreja, de que os prédios suntuosos, as construções poderosas, ricas, o conceito de que isso é a igreja, infelizmente, né, foi implantado pela igreja romana, que mais tarde se chamou Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não quero aqui falar mal dos nossos irmãos católicos, de forma alguma, amo os católicos, amém? E, na verdade, tem muito católico aí, mais cristão do que muitos que se dizem evangélicos, né? Mas, infelizmente, os padres e até alguns pastores ainda hoje plantam no coração das pessoas a ideia de que os prédios são igrejas, de que os locais físicos são a casa de Deus. E isso foi passado para nós, infelizmente começou com a Igreja Católica, que um amontoado de tijolos, de pedra, de madeira, de ouro, de prata, isso tudo foi se levantando ali a casa de Deus, o lugar de habitação de Deus, um lugar santo. Você já viu as pessoas quando entram, ou entram nas igrejas católicas, elas têm uma reverência, alguns fazem até o sinal da cruz. Não se entra numa igreja de qualquer jeito. E isso não é só um mal na igreja católica, não. Muita gente tem esse conceito também nas igrejas evangélicas. O irmão chega na igreja, a camisa dele está aberta até aqui no umbigo, né, mostrando o peitão Tony Ramos assim. Aí quando ele vai entrar na igreja, segundo o conceito dele, eu tenho que fechar o botão aqui porque agora eu estou entrando na igreja. Menino, desce do altar. Desce, não pode subir no altar. Aonde é o altar? Aqui é o altar.
O menino está comendo biscoito em cima do altar. O pastor colocou o carro dentro da igreja. Sabe, essas coisas são perigosas, porque foi plantado no nosso conceito de que os prédios, as construções, são a casa de Deus, é ali que Deus habita. É claro que os papas e alguns pastores precisavam de um pretexto, de um motivo para ter onde aplicar tanto ouro e tanta prata. Gente, tragam ouro, porque nós precisamos revestir. Se você for lá em Roma e você conhecer o Leandro, nosso irmão que ministra aqui e toca guitarra também, ano passado ele foi na Itália, ele passou em Roma e ele falou que ficou assustado com as construções das igrejas lá. Gente, ouro para todo lado. Então tinha que ter uma justificativa, né? Não, gente, aqui é a casa de Deus, é por isso que nós estamos gastando milhões em ouro aqui. É por isso que nós precisamos ter paredes forradas de pedras preciosas. Altar, eu, por exemplo, quando fui em Fortaleza há poucos dias, passei na igreja que tem lá, na catedral de lá, eu fiquei maravilhado. Ela é patrimônio histórico, não pode pintar de qualquer jeito, então ela estava assim com uma cor bem desgastada, mas eu fiquei maravilhado com aquela construção. Chamei os pastores que estavam comigo, falei, vamos entrar. Eles, a gente está de bermuda. Eu falei, não, vamos entrar. Aí eu entrei, estava até tendo uma missa na hora, e eu fiquei assim, assustado com aquela construção. O quanto aquilo é majestoso, e aquilo é para dar a ideia de que é a casa de Deus. E a gente entra aí, pinturas do século tal, não sei o que e tal. Mas segundo a Bíblia Sagrada, eu te pergunto, do que é feita a casa de Deus? Quem é a igreja? Qual é o endereço da igreja? É isso aqui? Porque se nós falamos, eu estou indo para a igreja, então isso aqui é a igreja. Mas segundo a Bíblia, então vamos aprender. E primeiro, antes de dizer o que é a igreja, eu quero te dizer o que não é a igreja. Vamos lá? Atos dos Apóstolos. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos. Capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. Diz para nós bem claro o que não é a casa de Deus. O que não é o santuário. Quem achou, diga amém. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E o que diz aí? E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, o que não é a casa, o santuário de Deus, o que é feito por mãos de homens. Não é. Por mais que nós tenhamos construído prédios poderosos, caros, luxuosos, cheios de coisas que dizemos que são sagradas, mas isso não é a casa de Deus, porque está bem claro aqui nesse texto de Atos que Deus não mora, Deus não habita em nada que o homem fez com as suas mãos. Amém? Então, se Deus não, fica bem claro para nós que os prédios, as construções, tudo que nós possamos fazer, por mais maravilhoso que seja, não é a casa de Deus. Agora então, de que é feita, pastor, a casa de Deus? Você já está em Atos? Vai lá para a primeira epístola de Pedro, lá no finzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Primeira de Pedro 2, verso 4. Olha que maravilha. Aqui já começamos a descobrir o que é a casa de Deus, ou do que é feita a casa de Deus. 1 de Pedro, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 2, verso 4. Quem achou, diga amém. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, olha o 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras
vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então diga comigo assim: Deus utiliza para construir a sua casa pedras vivas. Fala, casa espiritual para sacerdócio santo é feita de pedras vivas. Olha para mim, eu acompanhei desde o primeiro tijolo que foi colocado na construção desse prédio até a última luminária que foi instalada. Tudo aqui, Deus me deu essa graça junto com os pastores de acompanhar. E eu nunca entrei aqui e recebi um bom dia de um tijolo desse. Bom dia, pastor Daniel, tudo bem? Já veio trabalhar? Nunca escutei. Porque essas pedras aqui são mortas. Então, de quem que a Bíblia está falando quando diz que Deus está edificando uma casa e uma casa só serve para alguém morar, e o próprio apóstolo Pedro já nos aponta quem é o habitante dessa casa, porque diz sacerdócio real. Essa casa de Deus é composta por pedras vivas, ou seja, pedra que dá bom dia, pedra que pega na mão, pedra que canta, pedra que adora, pedra que se locomove. E essas pedras vivas, eu te dou essa notícia boa, sou eu e é você. Você pode dizer aleluia? Dá uma cutucada e vê se essa pedra que está do teu lado está viva aí. Fala, está viva? É interessante, eu não falei isso de manhã, eu esqueci, mas eu quero falar à noite. Que a Bíblia não usa a expressão tijolos vivos. Por quê que ela usa pedra? Porque a Bíblia não quer dar a impressão de uniformidade. Você já comprou um milheiro de tijolo? Todos são iguais. Mas a Bíblia não diz que Deus usaria tijolos para construir a sua casa. A Bíblia diz que Deus usaria pedras. Você já viu as pedras? Elas são cada uma de um jeito. Mas quando vai encaixando uma maior com uma menor e outra maior ainda, vai encaixando e fica perfeito. Assim sou eu e você, cada um é de um jeito. Cada um tem uma característica, mas quando a gente vai se encaixando e o Espírito Santo é aquilo que nos une, a casa está pronta e ficou perfeito. Posso ouvir aleluia por isso? Então diga para o teu irmão, diga, pedras vivas, meu irmão. Amém? Então, quem é e onde está essa casa? Volta lá, 1 de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Maravilha, Jesus. Aqui Paulo dá a paulada final, Paulo dá a paulada, até rimou. E ele fala quem é a casa de Deus e aonde ela mora. Você vai dizer o endereço da casa de Deus agora. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, quem achou, dá um glória aí. Paulo é como se ele estivesse dizendo assustado aqui, ele diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está perguntando à igreja de Corinto de forma assustada. Olha para o pastor, é como se ele dissesse assim, gente, vocês estão achando que Deus mora ainda nessas sinagogas aqui? Vocês acham que Deus mora nessas igrejas, nesses prédios que vocês estão construindo? Não. A igreja é vocês. Vocês não sabem que vocês são o santuário, o lugar onde Deus habita? Vocês são a casa de Deus aqui na terra. Só que essa dúvida, depois de 2000 anos, ainda paira no coração das pessoas. A gente tem a mania de achar que a igreja, ou o lugar que Deus habita, são tijolos, paredes e telhados. Sou eu, querido. É você. Deus nos deu esse privilégio de sermos o lugar da sua habitação. Deus escolheu você para ser a sua casa favorita. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você pode dizer obrigado por esse privilégio, Senhor. Que honra, gente, carregar Deus dentro de si. Aonde você anda, Deus está andando. Aonde você vai, o Senhor está indo. Amém?
Então Paulo deixa bem claro quem é a casa de Deus. Vamos dizer o endereço. Se alguém perguntasse para você até ontem, aonde que fica a sua igreja? Você diria o quê? Rua Gonçalves Dias, esquina com Marechal Hermes, escola 41, lote 3, Jardim Nova Era. Não, está errado. Isso aqui é o prédio da igreja. Aonde mora a igreja? Eu vou contar até 3, você vai falar teu endereço. Que é lá que a igreja está. Aonde Deus mora. A igreja está onde você está, onde Deus mora. Onde você mora. Vamos falar o endereço de Deus aí? 1, 2, 3 e... Rua S2, número 597, apartamento 1101, setor Bela Vista, Goiânia, Goiás. É lá que Deus mora. Amém? Ei, a tua casa, quando você está lá dentro, se torna o lugar aonde Deus está. Isso aqui, quando a gente sair daqui daqui a pouco, apagar tudo e fechar, vai ficar só as baratas aqui. Deus não vai ficar aqui. A casa de Deus, reverência, gente, reverência. Aqui é o santuário de Deus. Santuário de Deus sou eu. Santuário de Deus é você. É claro que esse lugar agora se torna santo. Por quê? Porque os santos estão aqui. Deus está aqui por quê? Porque Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Mas se a gente sair daqui agora e for lá para o Serra Dourada, Deus vai estar onde? Lá no Serra Dourada. Se a gente sair daqui agora e for lá para o Shopping Flamboyant, Deus vai estar aonde? No Shopping Flamboyant. Se a gente sair daqui agora e for para um terreiro de macumba, onde Deus vai estar? No terreiro de macumba. Diga para o teu irmão, diga, onde você vai, Deus está contigo, meu querido. Não, fala para ele assim, fala, Deus mora dentro de você, filho de Deus. Que maravilha, gente. Nós carregamos a presença desse Deus em nós. Amém? Pastor, o que eu vou falar então quando alguém perguntar para onde eu estou indo? Você não tem como falar eu estou indo para a igreja. Né? Porque você é a igreja. Onde você está, a igreja está. Você vai falar eu estou indo para um culto. Que a igreja se reúne para cultuar a Deus, para receber direção dos nossos líderes, para ter comunhão. Mas a igreja somos nós, como diz aquele ditado, né? Jesus é o carpinteiro e as árvores somos nós. A igreja somos nós. Amém? Maravilha isso, gente. Então, aonde você vai, Deus vai. Por isso que algumas expressões, olha só o evangeliquez nosso. Gente, nós estamos fazendo uma campanha para comprar tinta para pintar a igreja. Como é que pinta a igreja, gente? Você sabe como é que pinta a igreja? Quando a irmãzinha vai no salão e pinta o cabelo. Pintou a igreja. É ou não é? Qual irmã pintou a igreja já esse ano aí? Quantas irmãs pintaram a igreja? Elas não gostam de levantar a mão, né? Mas eu sei que vocês pintaram a igreja. Teve irmã que pintou a igreja essa semana. Fez as unhas. Pintou a igreja, filho. Isso aqui, ó, que a gente fez, reformou, embora já deu uma estragadinha ali, mas vamos arrumar já. É pintar o prédio da igreja. Mas pintar a igreja é fazer as unhas, é fazer o cabelo. Tem até homem que pinta a igreja, gente. Tem homem que não aceita, né, os cabelos brancos. Deixa, filho, vai. Você só fica sofrendo mais. Ou então farrapa logo no zero, né? Mas isso é pintar a igreja. O que é reformar a igreja? Gente, vamos fazer uma reforma na igreja. Gente, fazer reforma na igreja é começar a caminhar, acabar com a barriga, amém? Fazer uma reforma com a igreja é tirar uns pés de galinha, é cortar as unhas. É isso que é fazer uma reforma na igreja. Porque a igreja, ó, está aqui. Isso aqui não é o altar. O altar é o meu coração. O altar é o teu coração. Ah, menino não pode brincar no altar. Não tem jeito de menino brincar no altar. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, tremendo aquele texto. Me falha a memória agora, eu sei que está em Efésios, é pequenininho, você lê tudo lá que você acha. Mas Paulo diz assim que não tem como profanar o altar de Deus, porque ele é o nosso coração. Gente, que maravilha isso. Sabe, me dá vontade de gritar de alegria aqui por saber que eu e você carregamos a presença de Deus em nós. Isso é tremendo, gente. Eu e você somos a casa favorita de Deus. Esses dias nós estávamos lá em Itajaí, Santa Catarina. Itajaí tem uma das igrejas católicas mais bonitas do Brasil. E nós passamos lá, eu olhei, eu falei, gente, que maravilha. Mas não é lá que Deus mora. Mesmo sendo uma construção perfeita, estilo de um castelo europeu. Mas a casa de Deus sou eu. Mesmo sendo imperfeito.
perfeito, mesmo sendo tão cheio de defeitos, mas Ele escolheu habitar em mim e em você, aleluia, que maravilha isso. Presta atenção nessa frase, a igreja não é um CNPJ, a igreja é um CPF, ou a igreja são vários CPFs. O que quer dizer isso, pastor? Você surtou? A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma denominação, a igreja é composta por indivíduos, por isso que ela não é CNPJ, ela é CPF. A igreja sou eu, a igreja é você. Agora todos aqui estamos conscientes dessa verdade, nós somos a igreja. Vamos dizer isso junto, diga, nós somos a igreja. Agora, partindo do princípio que eu e você somos a igreja, veja o que diz no Salmo de número 115. Salmo 115, verso 16. Por favor, abre aí. Salmo 115, verso 16. Olha o que o salmista escreveu. Acharam? Amém? Diz aí, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Vamos dizer junto? Diga, os mais altos céus, faz a didática para gravar, fala, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou, Ele deu aos homens. Amém? Esse texto é maravilhoso, porque diz o seguinte: Deus escolheu agir nessa terra através de nós. Deus escolheu, grava isso, agir no mundo dos homens através dos homens. Ele reina soberano nos céus, mas aqui na terra, Ele escolheu governar e reinar por mim e por você. Isso é um princípio que o Senhor escolheu. Indivíduos que, quando permitem e aceitam o convite desse Deus, são usados de forma poderosa e maravilhosa para que os planos dele sejam feitos aqui na terra como são feitos nos céus. Repito, Deus escolheu agir no mundo dos homens através dos homens. E cabe a nós orarmos, clamando e dando liberdade para que isso aconteça. Essa oração Jesus já ensinou, ó. O que Jesus disse? Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Olha o Salmo 115, 16. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Ou seja, venha o teu reino através de quem? Através de mim. Jesus abriu o caminho. Jesus foi o primeiro. Tanto é que Isaías chamou ele de Emanuel. Quer dizer o quê? Deus dentro do homem. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado. Deus habita em mim e você. Hoje, eu e você somos aqueles que precisamos aceitar o desafio de Deus, de deixar Ele, através de nós, reinar nessa terra. Amém? Eu quero te falar rapidinho que ao longo da história foi assim. Foi sempre assim. Por exemplo, volta lá no início. O que Deus fez com Abraão? Deus chegou para Abraão, e por falar em Abraão, a gente está na terça-feira aqui fazendo um estudo maravilhoso, desde Adão e Eva. Nós vamos estudar de Adão e Eva até Josué. Então, se você quer aprender essa história maravilhosa da Bíblia, venha terça-feira. Pode vir já nessa agora, ok? Já vai esquentando as turbinas, e na outra continua. Quando Deus chega a Abraão, Ele diz o que para ele? Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso, gente? Deus escolheu agir no mundo dos homens através dos homens.
Deus poderia ter dito assim: Abraão, eu vou fazer de mim uma grande nação. Poderia, o Todo-Poderoso, Ele que criou tudo, mas Ele diz: Abraão, eu vou fazer através de você. Você topa o desafio? Abraão disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. E foi. A descendência de Abraão foi crescendo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, dentre os 12 filhos um chamado José, que se destaca, e esse José vai para o Egito, se torna governador. Estou falando rápido assim, se você quiser maiores detalhes, você tem que vir na terça-feira. E José se torna o governador do Egito, o povo vai procriando. O povo de Deus é um povo fértil, amém? Aqui nessa igreja a gente apresenta menino quase toda semana, porque aqui a gente só não ganha alma não, a gente faz almas também, amém? Então está liberada a palavra aí de bênção para os casais que não têm filhos ainda. Você vai ter 3, 4, 5 aí. Deus te abençoe. Cadê os casaizinhos que recebem essa palavra? Emerson e Brenda, 5 filhos, amém? Glauber e Fernanda, vai nessa fé, minha filha. Cristiano e Marielle também, só um, tá pouco, manda um prazo a mais, amém? Graciela e Roberto, 4, 5 filhos lá naquela família. Lucas vai vir mais uns 4 aí também, Atauanda e Nathalie, vai agindo, Deus. Vai. Quem quiser vai recebendo, quem não quiser joga para trás que o irmão pega. Mike e Nayara, acabou não, meu filho, faz mais filho, isso é bênção. O povo de Deus é a unção do coelho, faz filho mesmo, né? É verdade. Então o povo hebreu foi assim, eles estavam lá no Egito e eles foram fazendo filho. Você vê que isso não é só nosso, né? E aí, o faraó que ia com a cara de José morreu. José também morreu. Foi passando o tempo, o outro faraó que entrou falou assim: o que esse povo que está dominando aqui? Tem hebreu demais aqui. Tem. Vieram com um tal de José aí um tempão atrás, agora eles estão reinando. Vão virar tudo escravo. Todo mundo agora que é hebreu aí virou escravo. E aí escraviza o povo e começa lenha no povo. O povo ora, chora, Deus levanta quem? Moisés para libertar eles. Olha aí Deus usando os homens. Quando Deus fala para Moisés para libertá-los, Moisés diz o quê? Deus fala: Moisés, eu tenho um plano para tirar o meu povo do Egito. Você topa? Topa. Deus agindo através dos homens. Tira o povo, você sabe, as 10 pragas, o povo sai, vai lá no Mar Vermelho, abre, passa o povo, esbagaça os guerreiros, os soldados. Aí eles passam pelo deserto, a Bíblia diz que eles chegaram na porta da Canaã. Aí vem outra proposta. Era só o povo entrar naquela terra maravilhosa. Deus falou para eles assim: bom, gente, eu já tirei vocês do Egito. Agora é só vocês entrarem nessa terra que eu dei. Essa terra é tão boa que um cacho de uva tem que ser segurado por 2 homens. Você já pensou nisso? Cada uva era um melão. Está na Bíblia. Um cacho de uva, 2 homens para carregar. Imagina a parreira inteira. Tinha que chamar um caminhão muque para pegar, né? Bênção, isso fala de fartura. Aí Deus falou assim: ó, entra, povo, entra que eu vou fazer de vocês um padrão para esse mundo. Eu vou fazer de vocês um modelo para a humanidade. Eu vou fazer de vocês uma nação tão poderosa que as pessoas vão se admirar. Aí o que o povo tinha que fazer? Só entrar. E o que eles fizeram? Não damos conta, Senhor. Essa terra é maravilhosa, mas tem muitos soldados, tem muitos gigantes, eles vão nos matar. E o povo temeu e duvidou de Deus. De quase 3 milhões, sabe quantos aceitaram a proposta de Deus? 2, Josué e Caleb. E foram os únicos que não morreram, porque sabe o que Deus fez? E eu achei que foi pouco. Porque Deus falou assim: ó, vocês não vão entrar não? Vocês não vão aceitar o meu projeto para vocês não? Não, nós estamos com medo. Volta para o deserto. Voltaram para o deserto, você pode ler lá. E a Bíblia diz que eles rodaram por 40 anos, até que morresse o último miserável que não acreditou em Deus. Rodou, até que morresse. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Deus está te falando para você entrar no projeto dele, para você aceitar o plano dele para a tua vida, e você está aí com nhenhenhen, com mimimi, falando que não dá conta, falando que tem medo. Olha que talvez você está rodando no deserto feito uma barata tonta. Aproveita enquanto Deus ainda não te matou e fala assim para ele. Vocês não gostaram, né, do que eu falei? Mas é verdade. Você fica dizendo não para Deus, e uma hora ele perde a paciência contigo, filho. Ah, não vai me obedecer não? Então para que você sabe? Morreu. Puf. Se ainda for salvo, ainda está bem, né, gente?
Então aquele povo, enquanto não morreu todo mundo, 40 anos, aí morreu, sobrou só quem? Josué e Caleb e toda a outra geração que nasceu, é claro. Não foi só Josué e Caleb que entrou. Mas os que nasceram não faziam parte daqueles que duvidaram. Aí eles entraram de novo, aí veio Deuteronômio. Deuteronômio é a reafirmação da lei. Deuteronômio 4, se eu não me engano, Deus fala de novo, e aí? O primeiro povo lá, eu fiz a proposta, eles disseram não, morreram todos no deserto. E vocês? O povo também não era bobo, né, gente? Bom, pai, se morreram todo mundo, nós vamos dizer sim. Entraram. Gente, o povo entrou, de cara Jericó foi tomada. Lê lá sobre a vitória de Jericó, que tremendo. Depois de Jericó veio um contratempozinho na cidade de Ai, depois vieram outras batalhas e o povo foi vencendo, o povo foi constituindo nação, eles se dividiram em 12 tribos, dominaram toda a terra prometida, que maravilha, um povo forte, um povo poderoso, por quê? Porque Deus fez um projeto de cá, Deus chamou o homem de lá, esse homem aceitou o projeto de Deus e o milagre aconteceu. Só que o que acontecia de vez em quando? Se você lê a história de Israel, ô povo difícil. De vez em quando eles falavam assim, não Deus, agora nós vamos caminhar sozinhos. E aí Deus fazia o quê? Permitia que os inimigos entrassem. Para você ter uma ideia, o reino do norte, a parte de cima de Israel, foi completamente dissipada pela Síria. Acabou, não sobrou nada. E a parte de baixo, que é o reino do sul, mais tarde foi tomada pela Babilônia e levados todos cativos. Eles foram tirados da terra deles e levados para outra terra. Por quê? Porque resolveram desatar da mão de Deus. Agora a gente caminha sozinho. Paulada. Mas de vez em quando levantava um assim, tipo Isaías, que dizia lá no capítulo 6, Deus perguntou, quem há de ir por mim, quem eu enviarei? Isaías levantou a mãozinha e falou, eis-me aqui, Senhor. Está aqui o meu projeto, eu quero salvar Israel. Você aceita Isaías? Eis-me aqui, Senhor. Está feito o milagre. Isaías foi o maior profeta do Antigo Testamento. Isaías escreveu a mini Bíblia. O livro de Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Por que Isaías foi fantástico? Porque Deus achou ele bonitinho, com a carinha linda, com a pele bonitinha? Não, porque Deus fez o projeto e Isaías disse sim. Como os outros disseram não, ele disse sim. Então assim foi ao longo da história. E assim é até os dias de hoje. Deus continua tentando governar nessa terra. Mas ele, de certa forma, está condicionado a este princípio que ele criou. A terra, ele deu aos homens. Eu vou te falar duas frases aqui que parecem ser fortes, mas eu creio totalmente nisso. A primeira é mais leve. Deus conta com você. Mas a segunda é pesada. E alguns até acham que é heresia. Mas eu digo mais, Deus precisa de você. Não, pastor. Deus é o Todo-Poderoso. Deus criou essa condição. Ele escolheu agir no mundo dos homens através dos homens. Então é uma parceria. São duas partes. Ele tem o projeto, mas de certa forma ele espera e depende do meu sim. É claro, eu não vou entrar em detalhe aqui, que o plano absoluto de Deus nunca vai deixar de ser cumprido, porque se eu disser não, o Cleveson diz sim, o Douglas diz sim, o Emerson diz sim. Só eu que perco. Mas Deus conta com você. Você pode dizer isso olhando nos olhos verdes dessa belezura que está do teu lado? Diga para ele, Deus conta com você, meu irmão. Posso te mostrar mais alguns exemplos bíblicos? Olha para mim. Não lê não. Deixa para ler em casa, só quem está anotando. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Tem uma história fantástica. Deus chega para Filipe, presta atenção. E ele fala assim, Filipe, vai até a estrada que leva de Jerusalém a Gaza. É uma estrada assim meia desértica. Mas vai lendo as escrituras no livro de Isaías. Olha só, depois você pode conferir lá. Atos 8, a partir do 26. Isaías, você vai encontrar lá um eunuco etíope. Ele é chefe, ele é responsável pelo tesouro da rainha Candace, etíope. E esse camarada está lá nessa rua, nessa estrada que leva de Jerusalém para Gaza. E esse etíope está lendo um texto de Isaías. Você vai chegar lá e vai conversar com ele. Olha só, de cá
nós temos um etíope sedento, que não conhece Deus, mas está lendo a palavra em busca de Deus. De cá, Deus toca no coração de um servo dele chamado Filipe e diz assim: vai até aquela estrada. Filipe poderia ter dito: mas lá é deserto, lá tem saqueadores, lá é perigoso. Mas Deus falou: vai, porque lá tem um homem sedento precisando ouvir a palavra. Filipe vai, ele chega até o etíope está na carruagem dele, o cara, né, controlava o tesouro da rainha. E aí o Filipe vai andando do lado dele e fala assim: o que você está lendo aí? Eu estou vendo pela sua leitura que você está lendo Isaías. E ele: sim. Você está entendendo alguma coisa? O etíope diz: não estou entendendo nada. Pois eu posso subir aí e explicar para você? Posso. E exatamente o texto que o etíope estava lendo era o texto que apontava profeticamente para Jesus. Filipe sobe na carruagem, prega o Jesus que salva, prega o Jesus que liberta. Chega uma altura do campeonato, o eunuco fala assim: ei Filipe, vamos parar. Aqui tem uma água, tipo de uma poça. Você está aqui, eu estou querendo esse Deus. O que me impede de ser batizado? Filipe fala assim: nada, vamos descer, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo agora. Aquele etíope foi batizado e na mesma hora foi cheio do Espírito Santo. Olha aqui, queridos, de cá nós temos um homem sedento querendo mais de Deus. De cá nós temos um homem de Deus, que Deus fala: vai lá, encontra com ele. Quando esse homem diz sim, ele encontra o sedento com a palavra de Deus, o milagre da salvação é gerado e a vida é salva para a glória de Deus. Você está entendendo como Deus conta com a gente? Você está conseguindo enxergar como Deus trabalha? Mais um pouquinho na frente, Atos capítulo 9, um homem com a faca nos dentes, sanguinário, o olho cheio de sangue, chamado Saulo. Sabe o que Saulo estava indo fazer em Damasco? Ele estava indo matar cristãos. E ele estava indo: eu vou lá, eu vou pegar esses cristãos, eu vou pegar esse povo que está pregando esse Jesus aí, eu sou judeu, eu vou acabar com isso. Quando ele está no caminho para Damasco, quem aparece para ele? Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Saulo cai por terra, cego, meio doido, meio sem saber o que aconteceu. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, eu sou aquele quem você persegue. Saulo, porque você está insistindo em dizer não para mim, eu estou à sua procura, batendo no seu coração há tempo. Saulo cai cego, desnorteado, meio doido, fica ali, vai até a Damasco, isso de cá. E de cá, Deus chega a um homem chamado Ananias, e fala o quê? Ananias, eu quero que você vá na casa de Judas. Você sabe quem é? Sei onde é, Senhor. Na rua chamada direita, sabe? Sei onde é. Pois é, lá tem um homem sedento pela minha presença, precisando se encontrar comigo. Ele precisa de ajuda, ele precisa do meu toque, ele precisa ouvir a minha voz, ele precisa que eu empreste os meus ouvidos para ele. E quem é essa boca? Quem é essa mão? Quem é esse ouvido? É você, Ananias. Vai até lá e encontra com ele. Ananias, como um servo obediente, ele fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor escolheu agir na terra usando os homens, eu vou dizer sim. Mas só me diz o nome dele, quem é, para mim chegar lá e saber. Deus fala assim: Saulo. Ele fala: não, o senhor está de brincadeira. Saulo? Saulo veio aqui para matar a gente, Senhor. É ele mesmo. Vai lá e ora para ele. De cá um necessitado e de cá um servo de Deus que disse sim. Sabe o que aconteceu quando Ananias chegou na casa que Saulo estava? A mão de Ananias virou a mão de Deus. Ele tocou em Saulo. Saulo foi completamente curado daquela cegueira, recebeu a palavra de Deus, foi batizado no Espírito Santo e se transformou o grande apóstolo Paulo, que nos inspira até hoje. A vontade de Deus sendo realizada e o milagre da salvação aconteceu. Você está entendendo que maravilha é isso, queridos? E o último exemplo para a gente orar: Pedro. Pedro está deitado lá no quarto dele, de repente vem descendo uma feijoada da irmã Eunice. Cadê a irmã Eunice? Veio hoje de novo? Está aí? Jesus, vai falando. Jesus já falou de manhã, está falando de noite também com ela. Essa semana sai. Veio a feijoada da irmã Eunice descendo. Aí Pedro olhou a feijoada e falou assim. Aí Deus falou: come. Ele falou: eu? Sou um judeu, vou comer carne de porco, isso é impuro. Deus falou para ele: quem é você para chamar de impuro o que eu purifiquei? E te digo mais, Pedrão, vai bater na porta lá embaixo agora alguns rapazes, alguns homens. Eles foram enviados por um camarada chamado Cornélio, e você vai acompanhar esses homens até a casa de Cornélio, porque lá eu separei a família dele toda para ouvir você pregar do meu amor para eles.
Sabe o que Pedro diz? Porque esses da casa de Cornélio eram gentios, não eram judeus. Então foi por isso que Deus mandou a feijoada, né? Porque Pedro dizia assim, não, eu não como, isso aí é impuro. Se Deus não usa essa alegoria da feijoada, Pedro ia dizer assim, não, Deus, eu não posso pregar para quem não é judeu. Entendeu? Então Deus falou assim, você vai pregar para quem eu mandar. De cá, Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem bom, dava até esmola, de vez em quando dava umas ofertas na igreja, uns dízimos, umas coisas assim, mas ele precisava se converter. E de cá, Pedrão, encontra o necessitado, sedento por Deus, com um homem que disse sim para o projeto. Sabe o que aconteceu quando Pedro chegou na casa de Cornélio? A Bíblia diz que ele pregou a palavra para ele, para toda a família dele. Todos da casa dele se converteram, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Um necessitado encontra com alguém que disse sim, o milagre acontece. Você pode dizer aleluia por isso? Mais uma vez, Deus escolhendo usar os homens na terra. Amém, queridos? E assim acontece quando ele diz sim, quando converge o plano de Deus com o nosso sim, o milagre é gerado. Agora olha para mim que eu quero concluir com isso. Sinceramente, presta atenção. Eu não sei o que dá mais trabalho para Deus. Se é o ímpio necessitado, que está para dar um tiro na boca, que está para cortar os pulsos, que está para cometer uma besteira, um assassinato, que está louco, desesperado, precisando de Deus de cá, eu não sei o que dá mais trabalho para Deus, se é o ímpio que está de cá, ou se é a igreja que está de cá, dormindo, parada, como o hino nacional brasileiro, parte B, deitada eternamente em berço esplêndido. Eu não sei o que dá mais trabalho para Deus, gente. Se é Deus fazer com que o sedento encontre Ele, ou se é Ele fazer eu e você levantarmos dessa cadeira e fazermos algo em nome do Senhor. Porque essas duas coisas precisam acontecer. O sedento precisa ter fome de Deus, e isso é bíblico, e isso está acontecendo. Você já viu quantas pessoas na rua, com pouquinha palavra que você troca com ela, elas abrem o coração para você e despejam assim, ó, um caminhão de horrores? É gente sedenta, é gente precisando. Eu conversava com um pastor essa semana, ele fez uma pesquisa sobre o índice de suicídio. Gente, milhões de pessoas tiram a vida durante um ano com suicídio. Pessoas à beira da morte. E o que nós fazemos, queridos? Às vezes não fazemos nada. Às vezes Deus mostra para nós e a gente não ora. Pastor, eu tive um sonho ruim com a pessoa da minha família e não orei. E o pior, aconteceu um negócio ruim com ela. Por quê? Porque tem um sedento de cá. Deus toca no coração da igreja de cá. Mas nós não dizemos sim. Nós estamos parados. E sabe por que a gente está parado? Porque a gente tem que pagar a prestação do carro que a gente comprou. Porque a gente tem que comprar uma casa maior. Porque a gente tem que pintar a casa grande que a gente comprou. A gente não tem tempo de acudir o necessitado, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que comprar mais, a gente tem que abrir outra empresa, uma filial, a gente tem que ampliar os nossos negócios, e a gente não tem tempo para Deus, e os perdidos estão morrendo, os Saulos da vida estão cegos, os eunucos da vida estão sem se batizar, os Cornélios da vida e toda a sua família, centenas de pessoas, ainda não ouviram o Evangelho. Por quê? Porque eu e você não temos tempo. Nós estamos ocupados. Mas o Senhor está levantando aqui no Jardim Nova Era uma igreja que não é esse prédio não faz nada por ninguém. Não adianta eu e você ficarmos esperando as pessoas virem aqui, elas não virão. De vez em quando um ou outro entra aqui. Mas eu e você que somos a igreja, Deus está levantando um povo diferenciado aqui neste lugar. Escuta o que eu estou te dizendo. Até o fim desse ano, o que Deus vai fazer no nosso meio. Você vai ficar maravilhado, mas Deus não vai usar parede, Deus não vai usar cadeira, Deus não vai usar projetor, som, por mais que é de primeira tecnologia que seja, Deus conta comigo e com você, porque nós é que somos a igreja. Sabe, queridos, isso é muito sério.
Eu penso que tem hora que Deus diz assim, ó, olha para mim, Deus está vendo uma pessoa sofrendo à beira de cometer uma tragédia, precisando dele, chorando. Eu quero, sabe, por isso que as pessoas entram nas drogas. Por isso que as pessoas entram na prostituição, na homossexualidade. É o vazio no coração. Elas vão em busca de preencher. E aí tem hora que eu penso assim, que Deus olha para um necessitado desse, e Deus fala assim, eu vou descer lá. Eu vou descer lá, eu vou socorrer aquela pessoa. Mas Ele não pode. Porque os Salmos diz que Deus confiou a terra aos homens. Aí eu penso que tem hora que Deus chama um anjo. Ei, arcanjo, vem cá. Está vendo aquela mulher lá? Ela está sedenta, ela está chorando, precisando ouvir minha... Vai lá, arcanjo, prega para ela. O arcanjo vira para o Senhor e fala assim, Deus, com todo respeito, eu amaria fazer isso. Para mim seria o maior privilégio da minha vida, mas eu não posso. O Senhor confiou essa tarefa para a tua igreja que está lá. São eles que têm que fazer. Eu não posso, Senhor. Aí eu acho que tem uns que Deus fala assim, peraí, não dá um tiro na boca ainda não, eu vou arrumar um crente. Peraí, eu já tentei com 50 ali, mas sabe, não deu certo ainda. Porque eles estão correndo muito. Sabe, tem a casa deles. Peraí, não atira não. Peraí, não entra nas drogas não, espera, eu vou arrumar um crente, eu vou arrumar um cristão. Espera. E Deus está chamando os Filipes. Deus está chamando os Ananias. Deus está chamando os Pedros. E aonde estão? Aonde estão? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém? Quantos estão chorando pelos cantos da vida, esperando eu e você nos levantarmos e irmos até eles? Estamos parados, sabe por quê? Porque o nosso conceito de igreja está errado. Nós estamos esperando que outra coisa aconteça. Sabe o que eu ouço alguns crentes dizerem? Não, pastor, eu creio que um avivamento ripa lá para trás vai tomar conta do Brasil e todas as pessoas se converterão. Da onde vai vir esse avivamento? Da onde? Me diz. Eu até creio no avivamento, mas esse avivamento começa aqui, ó. Eu sou igreja, sabe? Não é isso aqui. Não é a estrutura, não é o CNPJ. Somos nós, indivíduos. Se Deus não puder contar com você, com quem mais Ele contará? Pensa nessa resposta. Se você não emprestar as tuas mãos para Deus, como Ele vai tocar nos doentes? Se você não emprestar a tua boca para Deus, como Ele vai falar com os perdidos? Se você não emprestar o teu ouvido para Deus, como que as pessoas falarão com Deus? É assim. É a casa de Deus. E eu termino te dizendo, Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. Se eu e você não dermos certo, não dará certo. Deus conta com você. Deus precisa de você. Tem gente dentro da tua casa, sangue do teu sangue, que está morrendo e indo para o inferno. E você hoje precisa tomar um posicionamento e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu serei a boca de Deus na vida deles. Aleluia, queridos. Será que você pode agora tomar uma postura de dizer, Senhor, pode me usar. Eu sou a tua casa nessa terra. Se pode, fica de pé aí no teu lugar. Será que nós podemos dizer sim para Deus? Olha para cá, pastor, discordo do que você está falando aí, me perdoe, mas não tem como alguém dizer não para Deus, não tem? Escute isso. Jesus entrando em Jerusalém, Ele olha para a cidade santa, o que Jesus diz? Chorando, Jesus diz assim, Jerusalém, tantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês
disseram não. Tem como dizer não para Deus. Tem gente aqui no nosso meio que até hoje disse não para Deus. Mas hoje, Deus escolheu esse primeiro de junho, né, gente? Está passando tão rápido que eu fico perdido. Deus escolheu esse 1º de junho para reacender essa chama no teu coração. Deus precisa de você. A tua família está chorando, clamando por mais de Deus, e é você que tem que dizer sim. É você que tem que sair da onde está, ir até o caminho que leva de Jerusalém a Gaza para batizar o etíope, eunuco. É você que tem que sair do conforto da tua casa e ir até a casa de Judas, na rua chamada direita, e orar pelos Saulos que estão cegos lá. É você que tem que sair do aconchego do teu sobrado, como Pedro estava, e ir em viagem até a casa de Cornélio, para que mais de 100 de pessoas fossem convertidas ao Senhor Jesus. Sabe aquela mensagem que Deus te manda passar? Sabe aquela visita que Deus te manda fazer? Sabe aquele telefonema que o Senhor está queimando no teu coração agora e você vai fazer hoje à noite ainda? Isso é dizer sim para Ele. Sabe o que é deixar um pouquinho a tua empresa de lado, querido? E se preocupar com os perdidos? Isso é dizer sim para o Senhor. Sabe o que é gastar um pouquinho mais das tuas noites de descanso? Eu sei que o sofazão que Deus te deu é muito gostoso de ficar deitado. Eu sei que o aconchego da tua casa é algo irresistível, mas Deus está chamando uma igreja que se levanta do conforto e vai até aonde os perdidos estão, porque anjo não pode e não vai fazer isso. As pedras podem até clamar, mas eu não vou esperar uma pedra clamar. Eu não vou esperar essas paredes abrirem a boca e clamarem: eu serei a pedra viva, tabernáculo de Deus, santuário do Senhor aqui na terra, que vou tocar através de mim, as mãos do Senhor irão tocar, que eu vou falar e através da minha boca, Deus vai agir. Eu não vou te chamar aqui à frente, porque tem hora que eu penso que Deus cansa do nosso teatro. Sabe, a gente fala tanto. Eu acho que tem gente que Deus vira e fala assim: mais um aluguel. Sabe, tem tanta igreja que fala. É hora de agir, queridos, é hora de agir. Eu sei que é bom às vezes ficar tranquilo, um descanso. Ah, pastor, a minha vida, eu sei. Mas e os perdidos? E aqueles que estão de cá, ó, clamando, e a gente está de cá dizendo o quê? Talvez até hoje foi não, mas depois de hoje é sim. Eis-me aqui, Senhor. Deus pode contar contigo. Fala para Ele, põe a mão assim no coração e fala para Ele. Na verdade não é para mim que você tem que dizer, não é para a pastora Graça que você tem que mostrar, é para Deus. Irmãos, Deus está levantando um povo poderoso neste lugar, preste atenção. O nosso coração como pastores dessa igreja está queimando pela obra que Deus está fazendo e vai fazer neste lugar. Mas Deus não vai usar as paredes, Deus não vai usar o CNPJ, Ele vai usar as pedras vivas que foram colocadas aqui. E essas pedras não virão, elas já estão aqui. É você, homem de Deus. Pastor, mas eu já fui tão usado e foi um tempo tão bom, eu acho que isso passou. Mentira do diabo. Deus está mandando te dizer nessa noite que os seus olhos ainda não viram quanto Ele vai fazer através da tua vida. Os teus olhos ainda não viram quantos você irá alcançar, sendo boca de Deus, sendo mão de Deus. Então, por favor, feche os teus olhos e diz sim para Ele hoje. Diz: eu vou, Senhor, eu vou fazer.
eu vou te obedecer, eu vou me preocupar, eu vou ir atrás, eu vou abrir uma célula na minha casa, eu vou me envolver no discipulado na igreja, eu vou, Senhor, eu vou. Fala para Ele, vamos orar. Senhor, eu preguei a Tua palavra aqui, Deus, essa palavra não é minha, essa palavra veio do Teu coração, e aqui nós estamos dizendo sim para Ti, como Abraão disse sim, como Isaías disse sim, como Moisés disse sim, como Josué e Caleb disseram sim, como Filipe disse sim, como Ananias disse sim, como Pedro disse sim. Nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Deus, como um farol que brilha à noite. Usa-nos como ponte sobre as águas. Usa-nos como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, Deus.